Boa noite, filhos do rei. E aí, como vocês têm passado? Hoje, quarta-feira, estamos aí na nossa terceira semana, essas lives abençoadas. E hoje nós estamos aqui na nossa oitava live, de uma série, da série Filhos do Rei, as promessas se cumprirão. E hoje nós vamos estar falando sobre o lugar ideal. O lugar certo, o lugar da providência, o lugar para você ser abençoado, ok? Olha só, nas lives anteriores, nós falamos, na primeira delas, falamos sobre o propósito de Deus, o propósito para que Deus te criou, para ser abençoado, para suprir todas as suas necessidades, o propósito inicial de Deus no projeto da criação do mundo e do homem, ok? Na segunda live, nós falamos sobre a situação do homem, que o homem resolveu desobedecer, pecou, e isso lhe frustrou o projeto de Deus na vida dele. E ele acabou tomando um rumo diferente para a vida dele, por decisão própria. Tá? Entenda isso, gente. Decisão própria do homem. Ele frustrou o projeto de Deus e se colocou numa situação que essa situação se perpetua até hoje. E na live 3, nós falamos sobre sermos feitos filhos de Deus. E a palavra de Deus, ela nos deu essa possibilidade, nos deu esse direito de sermos feitos filhos de Deus. Isso aí acende aquela luzinha no fim do túnel e nos dá novamente a possibilidade de a gente voltar a sonhar com uma situação de abastança para nós, uma situação onde nós somos abençoados e voltaremos a ter uma vida plena, ok? Tudo bem. E logo na live 4, nós falamos que Deus ele nos criou a sua imagem e semelhança, e foi pela decisão do homem que ele frustrou o projeto inicial, ok? Tá? Logo na live 5, nós como filhos, que a Bíblia nos dá essa garantia de nós, quando reconhecemos Jesus como Salvador, nos é dado esse direito de ser feitos filhos de Deus. E o filho, ele tem direito. Na live 5, nós falamos a respeito dos direitos que nós temos como filhos. Isso até mesmo no mundo jurídico, ok? Só que, como um bom filho, para ele ser abençoado, para o pai ter ele como filho que lhe agrada, ele precisa aprender a ser obediente. Na live, aliás, as obrigações, lá na 6, nós falamos sobre as obrigações do filho, que ele precisa entender que na casa do pai ele tem direito, mas ele tem obrigações também. Tá? Na 7 nós falamos sobre obediência, foi na segunda-feira. E um dos princípios para nós sermos abençoados, para nós alcançarmos sucesso na nossa vida, nós aprendermos o princípio da obediência. Isto eu não digo simplesmente no âmbito da palavra de Deus, não é só em relação a Deus, não. Nós precisamos entender que onde nós vivemos, no ambiente que nós estivermos inseridos, tem autoridades que são colocadas, estipuladas, estabelecidas por Deus sobre as nossas vidas. Essas autoridades são aqui terrenas. Ou seja, no ambiente da família, nós devemos obediência aos nossos pais, correto? No ambiente do trabalho, tem lá os nossos patrões, nossos chefes, a quem nós precisamos nos submeter. No ambiente do colégio, da faculdade, tem lá os professores, que são autoridades sobre as nossas vidas. E assim vai por diante. Em qualquer ambiente que nós estivermos, nós precisamos entender que tem pessoas que são autoridades sobre as nossas vidas. No seu trabalho, por exemplo, se você é uma pessoa insubordinada, obviamente, você não vai ser agradável ao seu chefe. Alguma falha que você tiver, facilmente você vai receber uma advertência. Pode acontecer de ter uma suspensão. E um outro detalhe, quando ocorrer uma promoção, com certeza, uma possibilidade de ascensão de alguém a um cargo dentro da empresa,
com certeza você não vai ser o escolhido. Por quê? Você não é uma pessoa que se submete à autoridade. Então entenda uma coisa, só está pronto a ser autoridade quem está disposto a se submeter a uma autoridade. Ok, gente? Então, por isso a obediência ela é primordial para você alcançar sucesso em qualquer área da tua vida. Lembre-se disso, ok? Então, essas 7 primeiras lives nós falamos sobre esses assuntos. E hoje nós vamos estar falando sobre o lugar da providência. Como assim o lugar da providência? Quer dizer que eu preciso saber aonde exatamente é o local que eu serei abençoado? Sim, com certeza. Você já viu alguém falar aquele ditado? Eu estava no lugar errado na hora errada. Tá? E realmente acontece isso. Tá? Se você não souber escolher os lugares que você anda, os lugares que você frequenta, se você está sempre participando de algum ambiente desqualificado, de algum ambiente que não agrega valores à tua vida, com certeza, o que você vai conseguir nesse ambiente? Degradação, má fama, né? Então, entenda que o sujeito, o indivíduo, ele é produto do meio em que ele está inserido. Então, para que você alcance vitórias na tua vida, você precisa aprender a estar nas batalhas corretas, nas batalhas certas. Tá? Olha só um exemplo. Se você entra numa determinada guerra e você está num exército composto por 100 pessoas, você vai enfrentar um outro exército bem mais numeroso, um exército composto por 2.000 pessoas. Qual é a chance desse exército com 100 pessoas vencer aquela batalha? São mínimas, por questão de lógica. Isso aí eu não estou falando de qualidade dos guerreiros, não. Eu estou falando por lógica, tratando-se do quantitativo. Obviamente, 100 vencer 2.000 é bem complicado, bem difícil. Está entendendo o exemplo? E se você está inserido naquele exército de 100, você está num ambiente desfavorável. Num ambiente que provavelmente, se entrar nessa guerra, vai ser o perdedor. Então é isso que nós precisamos entender. Tá? Isso aí foi um exemplo que eu dei, assim, bem grosseiro, né? Mas isso se trata em tudo nas nossas vidas. Se você estiver no ambiente errado, com certeza você não vai obter a vitória. Um exemplo. Eu já até falei sobre isso nas lives anteriores aqui, mas vou falar novamente nesse exemplo, porque eu acho ele bem pertinente. Você é uma pessoa solteira e você está procurando alguém para se relacionar de forma séria para casamento. Ou homem ou mulher. Tá? Eu te pergunto, você vai buscar alguém, se você quer uma pessoa séria, uma pessoa para ser seu companheiro, a sua companheira, além de marido e mulher, que seja verdadeiramente um parceiro, amigo, na hora que tiver que ser amigo, parceiro, confidente, uma pessoa que realmente vai agregar valores à tua vida. Aonde é que você vai buscar essa pessoa? Você vai buscar ele numa balada? Você vai buscar ele numa boate? Você vai buscar ele num frevo onde rola droga, bebida, sexo de qualquer maneira, totalmente deliberado? Esse vai ser o ambiente ideal para você encontrar a pessoa que vai contrair matrimônio? Não, com certeza não.
Eu, pelo menos, eu não iria procurar num ambiente desse. Tá? Quais são os ambientes propícios para mim procurar essa pessoa? No meio de algum convívio de família, uma festa de família, um ambiente saudável, como uma faculdade, que é pessoas que estão buscando crescimento. Obviamente, vou conhecer a pessoa e vou saber quais são as origens da pessoa, a família, certo? Mas certo é que eu vou encontrar essa pessoa na faculdade, já é uma pessoa que está demonstrando que quer algum crescimento na vida dela. Um outro exemplo, tá? Na igreja, pelo menos, né, pressupõe que é uma pessoa de moral mais criterioso, digamos assim. Tá? É diferente de uma pessoa que está lá no frevo, lá na balada. É uma pessoa que está ali buscando a Deus, temente a Deus. Então, obviamente, é uma pessoa que tem mais propensão a te respeitar como cônjuge, te valorizar. Então, este tipo de exemplo que eu estou dando, tá, mostra que, sim, o ambiente que você está inserido, ele é fundamental para você alcançar sucesso nos seus empreendimentos. O casamento é um deles. Ok? Então vamos lá. Falando agora sobre o lugar certo para sermos abençoados. Por que esse lugar ele vai ser fundamental na minha escolha? Eu separei aqui apenas 3 exemplos. Vamos estar discorrendo sobre eles e você vai entender melhor sobre isso. O primeiro exemplo dele, nós falamos sobre relacionamentos. O segundo, sobre propósito. E o terceiro, sinergia. Falando do primeiro, relacionamentos. Quando você está buscando, o primeiro exemplo que eu falei a respeito de buscar uma pessoa para relacionamento, para casamento. Uma festa em família, um ambiente familiar. Olha só. Neste ambiente, eu falei, um ambiente familiar, festa familiar. O próprio ambiente já está dizendo tudo. É local de relacionamento em família. São pessoas que valorizam estar ali com seus pais, com seus tios. Porque olha só, por que eu estou te dizendo isso? Eu já vi tantos exemplos. Eu mesmo, vou ser sincero, eu mesmo. Na minha juventude, quantas e quantas vezes eu deixei de estar em alguma reunião de convívio familiar para ir para os frevos com os amigos. Olha só. Isso aí o que quer dizer? Eu estou deixando de valorizar os relacionamentos familiares, as pessoas que estão ali ao meu lado, as pessoas com quem eu convivo a vida toda, que conhecem as minhas dificuldades, as minhas lutas, pessoas que podem estar me ajudando, agregando valores à minha vida, né? Eu deixo de estar no convívio com essas pessoas para ir para um frevo, onde eu vou encontrar pessoas que o propósito deles é só a curtição de uma noite, de um momento, né? Bebidas, drogas. Então, esses relacionamentos, eles vão determinar aonde eu vou chegar. E eu já disse aqui para vocês, eu estou com 60 anos, e eu até aí os meus 40, 45 anos, a minha vida era complicada. Era complicada, porque, assim, apesar de trabalhar bastante, batalhar e tudo mais, mas eu nunca conseguia concluir os meus projetos. Nunca conseguia fechar um ciclo na minha vida. Eu sempre voltava a estaca zero. E era queimando energia em vão, à toa, porque eu não concluía nada.
Isso aí, os relacionamentos que eu tive nesse período, durante aí meus 20 até os 40 anos, tá? Foram relacionamentos que não agregaram valores na minha vida. Por exemplo, hoje eu estou no segundo casamento. O meu primeiro casamento foi um casamento frustrado. Depois de 13 anos casado, né, chegou um ponto que acabou. Por quê? Faltou uma maior valorização pelas pessoas certas, pelos ambientes certos. Né? Isso eu não estou culpando minha esposa, tá? Houve falha dela, houve falha minha, houve falha nossa. Né? E acabou que, depois de 13 anos de casado, o casamento foi por água abaixo. Né? Hoje eu estou em outro casamento, estou casado há 9 anos, mas uma pessoa que eu encontrei onde? Na igreja. Com o mesmo propósito que eu, com o mesmo ideal que eu. Temos dificuldades? Temos. Como todo casamento tem. Mas na hora da dificuldade, nós olhamos um para o outro, damos as mãos, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir para Deus entrar no relacionamento, naquela situação e nos ajudar a resolver. Por quê? Propósitos iguais. Isto vem de relacionamentos. Se eu não tivesse buscado bons relacionamentos para encontrar essa pessoa na igreja, de repente eu teria me casado novamente com uma pessoa que não tivesse o mesmo ideal que eu. Ou seja, buscando pessoas em locais errados, relacionamentos errados. Então isso é primordial para nós alcançarmos a nossa vitória. E quando falamos dos relacionamentos, gente, não é só na área do casamento, não. Se você busca oportunidades de emprego, oportunidades de alcançar vitórias na tua área profissional, na tua área financeira, você tem que saber com quem você se relaciona. Porque as pessoas com quem você está se relacionando, que são as pessoas que vão abrir portas para você. São pessoas que Deus vai usar para trazer as oportunidades até você. Assim como também você vai ser canal de bênção na vida das outras pessoas. Que através de você também, Deus vai trazer oportunidade na vida de outras pessoas. Tá? Isso é uma via de mão dupla. Então, se você está se relacionando com pessoas que não têm propósito de crescimento, que não têm propósito de alcançar coisas boas, lugares altos, o que essas pessoas vão ter para te oferecer? Então, relacionamentos é fundamental para quem quer alcançar vitórias e boas vitórias na vida. Ok? O segundo ponto, propósitos. Assim como Deus, lá no início, ele tinha um propósito sobre a vida de Adão, hoje nós precisamos entender que a nossa vida sem propósito, ela não chega, a gente não vai a lugar nenhum, não vamos obter vitória nenhuma, nós não vamos alcançar nada nesta vida. Tá? Então, o propósito nas nossas vidas, ele é fundamental para que a gente trace metas, faça um planejamento na vida da gente e estabeleça vitórias que a gente quer alcançar, alvos que a gente quer alcançar. Então, uma vida sem propósito é como uma folha ao vento. Ela vai para onde o vento tocar. Eu costumo dizer o seguinte: se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar para você serve. É muito sério isso. Eu te pergunto, qual é o teu projeto de vida? Qual o teu propósito? Daqui a 5 anos, quais são os alvos que você pretende alcançar? Eu, por exemplo, eu estou com 60 anos. Eu já tenho traçado
um ideal para a minha vida daqui a 5 anos. Aposentadoria, e junto com a aposentadoria, algumas outras coisas aí, que eu tenho sempre sentado com a minha esposa, a gente em comum acordo, a gente coloca isso na presença de Deus e trabalhamos com o propósito de fazer com que isso se cumpra. Ou seja, a gente tem um planejamento. E esse planejamento, ele consiste aonde eu quero chegar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, o que eu preciso alcançar, daqui a 2 anos, qual é a meta que eu preciso chegar até ela, para que, quando completar os 5 anos, aí eu consiga estar no lugar que eu estou planejando. Isso é propósito. Então aprenda a planejar a tua vida. Com qualquer coisa que você se propõe a fazer hoje, um negócio, por exemplo. Você tem uma determinada quantia, tem uma ideia boa de negócio para a tua vida, e aí você pensa, o que eu posso fazer com esse dinheiro? Que negócio eu posso montar para que eu não venha a pegar o meu capital e jogar ele na lata de lixo? Eu preciso saber qual é o negócio, preciso analisar, estabelecer qual o tipo de negócio que eu vou colocar, que eu vou abrir, e quando eu tiver essa ideia em mente, o que eu vou fazer? Eu vou elaborar um planejamento para esse meu negócio. Cada etapa do negócio, quais os resultados que eu vou buscar alcançar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro, até eu conseguir estabelecer e esse negócio começar a trazer um resultado satisfatório. Isto se chama estratégia, planejamento. Isso é fundamental. Então, se você não tiver propósitos na tua vida, você nunca vai aprender a fazer planejamento. E aí, meu querido, você vai ser a vida toda como uma folha ao vento, que ela vai aonde o vento determinar. Não é você que vai estabelecer. Olha só um exemplo. Nós tivemos, aí o ano passado, as nossas eleições presidenciais, e a gente via muitas pessoas falar, um não presta, o outro é pior. O meu voto vai ser em branco, porque eu não vou dar o voto nem para um nem para outro. Olha só, meu querido, é um exemplo apenas, tá? Não estou aqui fazendo apologia política nenhuma, é um exemplo de uma escolha. Se você se abstém de fazer uma escolha, se você vota em branco, ou seja, você está fazendo como Pilatos, né, lavando as mãos, então, o resultado que vier, depois você não pode reclamar, porque você não escolheu. Isso aí é como você chegar numa lanchonete e pedir um sanduíche. Aí o garçom chega para você e te pergunta qual o sanduíche que você quer. De que você quer o seu sanduíche? Aí você fala, qualquer um. Beleza. Aí o garçom vai lá, pega um pão, enche de cebola crua e traz para você. Aí quando você pega aquele sanduíche que morde só pão e cebola crua, você vai poder reclamar? Eu creio que não. Você não escolheu? Ele falou, não, qualquer um. Você escolher qualquer um que você quiser, você manda lá para mim. Está entendendo? A tua falta de decisão, a tua falta de posicionamento, ela te leva a uma situação que você não pode reclamar dos resultados. Então você precisa, sim, ter propósito, saber aonde você quer chegar, saber quais os resultados que você quer alcançar, saber qual o sanduíche que você quer comer. Não deixe para o garçom escolher, não. Então vocês correm o risco de comer pão com cebola. Ok? E o terceiro ponto, eu falei de relacionamentos, propósitos, e o terceiro ponto, muito importante, sinergia. Se você quer alcançar resultados,
Você precisa aprender que a sinergia ela é fundamental. Olha só, os frutos, para você chegar a colher um fruto, você tem, digamos, um pé de manga lá no seu quintal. Para você ir lá e pegar uma manga bem bonita, vistosa, ela vai ter que obedecer um ciclo. É ou não é? Primeiro, você vai ter que plantar essa árvore, né? Esse pé de manga. Vai esperar um tempo, cuidar dele, regar, adubar, e esperar o tempo de maturação dessa árvore. Até que ela chegue à fase adulta, que ela vai começar a produzir frutos. Começa por aí. E quando ela começa a produzir frutos, você vai lá e pega esse fruto e você olha para ele e fala, poxa, que bacana. Olha que manga linda. Só que houve todo um processo para essa manga chegar a este ponto. Houve o momento em que a semente morreu ali na terra, germinou, cresceu, ou seja, em todo o tempo houve energia sobre este processo. No universo, nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa manga, para ela chegar, essa manga linda na tua mão, precisou de uma semente morrer lá debaixo da terra para que ela germinasse, crescesse, ou seja, a ação da energia sobre todo este processo para que essa manga chegasse à tua mão para você comer ela. Começa por aí. Então, tudo na vida, ela é necessário que haja aplicação da energia para que aconteça as coisas. Eu falei nas lives passadas a respeito de você aprender a determinar aquilo que você quer. Ah, eu quero comer uma manga, muito bacana. Se você quer comer uma manga, você primeiro declara. Se você não tem o pé de manga, o que vai acontecer? Vai começar a gerar uma ação. O que vai acontecer? Você vai precisar plantar aquele pé de manga. Vai esperar ele crescer, a ação da energia ali, esse pé de manga vai crescer, alcançar o período de maturação, e vai alcançar a vida adulta e vai começar a frutificar. A aplicação da energia. Tudo começou quando você determinou que queria a manga. Ah, mas eu não posso ir lá no mercado comprar uma manga? Meu querido, eu estou falando do processo. É diferente de quando estava lá no Jardim do Éden, que Deus já colocou tudo lá à disposição do homem. Nós estamos falando da nossa natureza humana, que nós precisamos plantar, cuidar, regar, para depois nós colhermos e comermos. É um processo natural. Está me entendendo? Tá? Então, em tudo na nossa vida vai ter que ter ação da energia. E a palavra, quando nós declaramos, a palavra é isso, é energia que nós estamos liberando para que o processo da criação desta manga comece a desenvolver e aconteça tudo para chegar ao ponto dessa manga estar na minha mão, para que eu possa comê-la. Tá? Esse é o primeiro detalhe desse ponto da sinergia. E, quando eu falo na sinergia, a sinergia ela é a energia liberada de forma coordenada no propósito de alcançar determinado objetivo. E quando nós falamos do lugar certo da bênção, se eu estou no meio de pessoas, me relacionando com pessoas que têm o mesmo propósito que eu, olha só, estamos falando dos dois primeiros pontos, né? Relacionamento e propósito, para chegar na sinergia, que é o terceiro. Né? Se eu estou me relacionando, estou num ambiente onde pessoas têm o mesmo propósito que eu,
aquilo ali é um ambiente propício para eu alcançar as minhas vitórias. Porque ali existe sinergia. Ali existem pessoas que estão declarando onde elas querem chegar, estão debatendo sobre o assunto, como que elas podem fazer, quais as atitudes que elas precisam fazer, né, que elas precisam agir para alcançar aquele resultado em comum, que A, B ou C, inclusive você, está querendo alcançar. Isso é sinergia. É fundamental para que você alcance aquilo que você tem como meta. Aquilo que para você é a vitória que você espera. Ok? Então, olha só. Olha esse slide aí, que nós vamos colocar aí agora para você ver. Tá? Falando aí sobre ambiente, relacionamento, sinergia, ações e resultado. Está entendendo essa sequência aí? O ambiente, ele é fundamental. O ambiente vai gerar relacionamentos. Os relacionamentos, ele gera sinergia, que é esse movimento coordenado, liberando energia para alcançarmos os nossos resultados, alcançarmos aquilo que nós buscamos, tá certo? Aí a sinergia, ela vai gerar ação. Porque nós estamos ali naquele mesmo propósito. Então, fulano, ele vai agir para alcançar aquilo, Beltrano está na mesma pegada, você está na mesma vibe, tá? Ou seja, o propósito de vocês é o quê? É comer a manga. Então, opa, vamos lá, galera. Tá? Quem tem a semente aí? Alguém tem a semente? Ah, eu tenho. Ah, quem tem a enxada? Vamos lá, vamos preparar o terreno. Aí tá, eu não tenho um nem o outro não, mas o meu braço aqui, ó, para cavar aí, para arar o terreno, beleza. Aí pega a enxada. Ou seja, esse movimento coordenado, ações. Né? Primeiro, o ambiente. Segundo, relacionamentos. Terceiro, a sinergia que vai criar nesse ambiente, que vai gerar ações coordenadas por parte de cada um, que vai gerar o resultado que você quer. Olha só que bacana. Então, o lugar certo, ele é fundamental. Se você estiver num ambiente onde não tiver esse pensamento coordenado, não tiver concordância de objetivos, não vai haver sinergia, meu querido. Não vai haver propósito. Então aquele ambiente vai ser cada um pensando por si. E ninguém vai chegar a lugar nenhum. Porque pessoas vão se perder pelo caminho. Né? Uns vai começar a caminhar aqui, de repente ele não sabe se ele quer continuar ali, aí ele vai desviar para a esquerda ou para a direita. Ou seja, ele não tem um objetivo onde quer chegar. Ele não tem em mente aquilo que ele quer alcançar. Ou seja, esse ambiente não vai gerar sinergia. E se não tiver sinergia, não vai ter resultado. Porque as ações, elas não são coordenadas no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Ok? Entenda isso. Olha só. Como é fundamental o ambiente? Tem uma passagem aqui que fala, lá em 2 Samuel, capítulo 11, no versículo 1. Vamos lá. Olha o que fala aqui. Ó. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Esse relato aí na Bíblia, ele está falando de um momento em que Davi ordenou a Joabe, que era um dos generais dele, que fosse para a guerra, pegasse uma tropa, um determinado pelotão, e fosse para a guerra. Só que nós sabemos que Davi foi um rei que era um homem de guerra. Ele estava sempre nas guerras.
Sempre que ele ia para a guerra, ele buscava a Deus e pedia direção e Deus dava vitórias na vida dele. Só que neste dia, Davi não foi para a guerra, que era o lugar dele. Ele simplesmente mandou Joabe que pegasse o pelotão e fosse para a guerra. Ele preferiu ficar no conforto do palácio. E para quem não conhece esse trecho da Bíblia, ele trouxe uma consequência desastrosa na vida de Davi. Ela trouxe uma consequência que mudou para sempre a vida de Davi e de toda a família dele. Simplesmente pelo fato de que Davi estava no lugar errado, na hora errada. Lembra que eu te perguntei lá no início? Se nunca passou pela tua mente essa ideia de você estar no lugar errado, na hora errada, e você acabar se dando mal? Foi o que aconteceu com Davi. Davi não foi para a guerra, preferiu ficar no conforto do palácio. Aí o que aconteceu? O diabo, muito sagaz, mostrou para ele, né? Ele estava no terraço do palácio, aí mostrou lá do outro lado, numa casa, lá do outro lado, ele viu uma mulher formosa, muito bonita, se lavando. E imediatamente, aquele sentimento inflamou, aquela visão inflamou o sentimento de Davi. Olha só, a visão, Davi viu aquela situação, aquela mulher muito formosa, muito bonita, se lavando ali, e já maquinou um monte de coisa aqui, e aquilo desceu para o coração, mexeu com as emoções de Davi, aquilo inflamou o interior de Davi, e o que ele fez? Mandou alguém ir lá e chamar aquela mulher, e trouxe ela para o palácio, e ali teve relações com aquela mulher. Só que aquela mulher era casada. Aquela mulher era mulher de Urias. Era um dos guerreiros de Davi, um daqueles que estavam lá na guerra, junto com Joabe, que Davi tinha mandado para a guerra. Urias, que era o esposo daquela mulher, estava lá na guerra. Ele estava protegido. Agora, Davi estava fora do ambiente da proteção. Ele estava na sua posição de comodismo. E ele adulterou com aquela mulher. E as consequências não vieram sobre a vida de Urias, vieram sobre a vida de Davi. Porque Davi, primeiro, cometeu adultério. Segundo, para esconder aquele adultério, ele acabou cometendo homicídio. Que ele mandou uma ordem para Joabe que colocasse Urias lá na frente da guerra, na linha de frente, nos pelotões de frente ali, e quando a guerra estivesse inflamada, que os guerreiros dele se afastassem e deixassem lá só Urias e a tropa dele ali naquela situação, para que fosse atacado e morresse. Isso tudo para encobrir o pecado de Davi. Ou seja, ele, para tentar encobrir uma besteira, fez outra pior. E isso trouxe sérias consequências sobre a vida de Davi. Entendeu por que estar no lugar errado, na hora errada, pode trazer consequências desastrosas para a sua vida? Tá? Isso aí custou o reinado, o trono de Davi, que foi dividido, né? Um dos irmãos, um dos filhos, acabou estrupando a irmã. O outro irmão veio e assassinou esse irmão que estrupou a outra irmã. Mais à frente, outro filho, Absalão, veio e usurpou o trono de Davi. Ou seja, daí por diante, tá? Virou assim uma coisa tão danosa, tão desastrosa na descendência de Davi, né? Que quem escapou nessa história toda foi Salomão, né? Que deu continuidade ao reinado. Mas os outros filhos, foi aquela coisa assim, foi extremamente danosa para a descendência dele, o que Davi fez.
maldição hereditária. Que a gente falou lá atrás. Maldição hereditária. Como isso é sério, né? Mas não é o assunto da nossa live de hoje. O nosso assunto é o lugar da bênção. Está entendendo que se você estiver no lugar errado, você não vai alcançar as bênçãos, os resultados que você quer para a sua vida? Isso é fundamental. Você estar no lugar certo é fundamental. Tá? Em Salmos 133, olha o que fala a respeito do lugar da bênção. Salmos 133. Olha só o que fala. Antes de ler aqui o salmo para você, entenda uma coisa. Qual é o principal núcleo da sociedade protegida e abençoada por Deus? Você sabe me dizer? Você tem ideia de qual é ele? Não, pois eu vou te falar. Família. Família é a base de toda sociedade. Porque se a família ela é bem estruturada, ela vai formar cidadãos estruturados. Se a família é desestruturada, com certeza vai formar cidadãos desprovidos de caráter. Está entendendo? Então, a família, sem dúvida nenhuma, ela é o principal ambiente para você ser abençoado. Olha só o que a Bíblia fala nesse salmo. Ele é um capítulo pequeno, ele tem apenas 3 versículos, e ele fala assim, olha só, no capítulo 1, versículo 1, fala, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aonde é que os irmãos vão viver em união? No ambiente da família, do lar, da casa do pai, o ambiente da proteção. Aí, no versículo 2 fala com um óleo precioso, né, que fala da unção de Deus, né, sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce pela banda das suas vestes. Ok. No versículo 3, e último, fala, é como o orvalho de Hermon. O orvalho de Hermon, para quem não sabe, ele fala da provisão quando Deus tirou o povo lá do Egito, daquela situação de escravidão, que eles foram para o deserto. Todas as manhãs vinha o maná, que era o alimento diário para aquele povo, durante 40 anos ali no deserto. E esse alimento ele vinha no orvalho. Aí de manhã, quando o pessoal levantava, sob a relva estava o maná. Eles iam lá, recolhiam aquilo ali e faziam bolos, pães para eles comerem. Aquilo tinha um sabor de mel, alguma coisa assim, tá? E aquilo ali era o alimento diário deles, tá? E vinha no orvalho. Por isso que ele fala, né? É como o orvalho de Hermon. E como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali, olha só esta parte, fala, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando fala que o Senhor ordena, está falando de todas as promessas que Deus tem para nós. Deus, meu querido, entenda que Deus já fez a parte dele. Deus já preparou tudo para nós. Agora, nós vamos alcançar todas as promessas de Deus para nossas vidas. Ou seja, né, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, pronto. Você vai ter um bom emprego. Você vai ser uma pessoa de sucesso se você souber escolher as suas amizades, se você souber selecionar os ambientes que você está propenso a frequentar, se você souber estar nos melhores lugares. Seja seletivo, meu querido. Se misture com pessoas que vai agregar alguma coisa em tua vida.
Para de se encostar em pau que não dá sombra. Árvore seca. Árvore seca, meu querido, não dá sombra para ninguém. Junte-se a pessoas que vai agregar valores à tua vida. Participe, conviva em ambientes onde há sinergia positiva, onde as pessoas têm ideais, onde as pessoas têm propósito. Porque, como diz aquele ditado, quem dorme com porco, come farelo. É simples assim. Então, se a tua vida, se na tua vida você tiver a prática de fazer bons relacionamentos, pessoas que agreguem valores na tua vida, aí com certeza você vai conseguir extrair do ambiente, das pessoas, coisas que vão te levar a patamares melhores. É simples assim. E a gente fala da nossa mentoria, que nós temos o propósito de levar a educação financeira. E eu te falo isso, meu querido. Você só vai alcançar resultados se você começar a ser mais seletivo na tua vida. Seletivo nas tuas amizades. Seletivo nos seus relacionamentos. E principalmente nos ambientes que você está propenso a frequentar. Estamos entendidos? Tá? Hoje, nós estamos já encerrando, né, a nossa 8ª live, né? E nós temos mais uma live pela frente, né? Que eu tenho um assunto muito bacana para falar com você, porque a gente está encerrando este ciclo, né? Que começou lá com o homem abençoado, depois o homem que perdeu a bênção por causa do pecado, mas que você, com as tuas decisões, você pode novamente traçar um caminho de sucesso para a tua vida. Basta você querer e você saber fazer as tuas escolhas. Tá? Então nós temos aqui o propósito, este nosso projeto, o propósito dele é te ajudar nessa caminhada, é estar te mostrando o caminho das pedras, o caminho que você precisa tomar, que você precisa voltar a trilhar para você conseguir, conseguir alcançar as vitórias na tua vida. Este é o nosso projeto. Então, meu querido, olha, anota aí a nossa palavra-chave de hoje. A nossa palavra-chave é proteção. O lugar da providência, a casa do Pai, a principal coisa que ela tem a nos oferecer é a proteção. Então, nada melhor do que a palavra-chave para hoje ser esta: proteção. Beleza, meu querido? E eu te faço um convite: se inscreva nos nossos canais e principalmente lá no grupo do WhatsApp. Entra lá no grupo, que você lá vai estar recebendo informações, vai estar recebendo alguns vídeos aleatórios sobre algumas coisas, umas pérolas que nós não observamos no nosso dia a dia, mas que são coisas importantíssimas para você startar na tua mente, para você começar a mudar as suas atitudes. Então entenda que para você alcançar novos resultados diferentes, você vai precisar começar a ter atitudes diferentes. Porque se a vida toda você sempre plantou a semente de milho, você só vai colher milho. Então, meu irmão, se você pretende colher soja, você vai ter que parar de plantar semente de milho e plantar soja, para você colher soja. Então, resultados diferentes exigem sementes diferentes. Estamos entendidos? Ok? Então, nós terminamos por aqui a nossa live. Fica com Deus e eu te espero sexta-feira para a nossa 9ª live, onde nós vamos estar falando aí de algumas coisas para a gente estar fechando este ciclo nosso dessas lives. E eu espero que você se inscreva nos nossos canais e continue conosco, porque vamos encerrar essas lives, mas vamos continuar aqui passando pérolas para você.
ok? Né? E virão outras séries de lives, virão outras dicas no nosso canal que serão fundamentais para você começar a alcançar resultados diferentes para a tua vida. Valeu, meu querido? Ó, um beijo no coração, fica com Deus e te encontro novamente aqui na sexta-feira, às 8 horas da noite. Valeu!